Vamos falar sobre foco. Foco roubado, na verdade. Boa noite, sejam muito bem-vindos a essa live. Oi, Carol, bem-vinda. Quem mais está chegando aí? Quem for chegando, coloca para mim de onde você está falando. Oi, Ana. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Esther. Boa noite, Júlia. Sejam bem-vindos, bem-vindas a essa live. Vamos falar sobre foco roubado. Estou fazendo essa série de lives sobre este livro aqui, Foco Roubado, né? Nesse tempo que a gente está vivendo repleto de distrações. É muito bom a gente saber mais sobre esse assunto, entender melhor como a gente pode lidar com esse assunto, criar estratégia, ter conhecimento, aprender a utilizar melhor o nosso foco, que é um recurso raríssimo, para fazer aquilo que a gente quer fazer, né? E não simplesmente estar aí sendo levado pela corrente, uma corrente que alguém inventou e não a gente, né? E aí a gente possa definitivamente guiar o nosso sonho e não fazer parte do sonho de outras pessoas. Lembrei agora de uma frase, vou abrir aqui. Olá, Cláudia, Franciele, boa noite. Coloca para mim qual a cidade que você está falando, de que cidade você está assistindo essa live. É a primeira vez que você chega aqui numa live do Te Cuida. Conta para mim. Obrigada pelos coraçõezinhos. Deixa eu ver aqui uma frase que eu gosto bastante. Oi, Felipe, boa noite. Boa noite, pessoal. Cadê minha frase, gente? Tô tentando abrir aqui no computador. Achei, ó. Acho que não, esse é Bem-vindo ao Inconsciente. Não é essa daqui. Maceió, Santa Gertrudes. Santa Gertrudes é que estado, Olga? Giovana fala de Maceió. Boa noite, Maceió, conheço. Maravilhosa essa cidade. Raíssa, boa noite. Primeira vez de vocês aqui nessa live? Conta pra mim. A frase que eu me lembrei aqui da Alice no País das Maravilhas, do filme, né? Do Tim Burton, fala assim, desde que caí da toca do coelho, eu só escuto o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Eu fui encolhida, esticada, esfolada e escondida num bule de chá. Fui acusada de ser Alice e de não ser Alice, mas esse sonho é meu. E a partir de agora eu vou decidir aonde ir e eu vou fazer o meu destino. Oi, Olga. São Paulo, muito bom, obrigada. Primeira vez, quem tá aqui? A primeira vez, Giovana. Isso, boa noite. Então, meu nome é Sandra Ti, sou terapeuta e criadora do Te Cuida, que é um canal feito para você lembrar de cuidar da pessoa mais importante do universo, entendeu? A pessoa mais importante da sua vida. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Coloca para mim no comentário. Quem segue o Te Cuida sabe, né? E como terapeuta eu gosto de compartilhar algumas coisas que eu venho estudando. Estou sempre estudando, sempre estudando, sempre lendo. Esse livro foi um dos últimos que eu li, agora eu estou lendo sobre o sono. Isso aí, Luísa, a pessoa mais importante deste universo, da galáxia, dos multiversos na sua vida é você. Isso mesmo, muito bom. Então, cuidem de vocês. Cuidem de vocês. E aí, esse livro que eu li do Johann Hari, sou fã do Johann Hari. Johann Hari é um jornalista do The Guardian, do The New York Times, entre outros
veículos importantes. E como jornalista, vou colocar a carinha dele aqui, a Olga, a pessoa mais importante da vida dela. Ó, essa é a carinha do Johan Hari mais jovem, tá? Que agora ele já tá um pouco diferente. Ele tem alguns TEDs na internet muito bons sobre depressão, ansiedade, também sobre adição, né? Adicção, os vícios. E recentemente, esse é um dos últimos livros dele, acho que de 2023, que fala sobre o foco. Eu já fiz algumas lives sobre esse livro, eu tô indo capítulo por capítulo com ele. Brevemente, então a gente vai entrar na força número 2, tá? Quem perdeu as outras lives, elas estão disponíveis lá no YouTube, no canal do Te Cuida. Não estão aqui no Instagram, tá? Mas é possível lá ouvir as outras lives. E eu também recomendo, né? É um livro que eu recomendo comprar e ler. Não deixem de ler este ou outros livros. A gente, quando lê, ativa 23 áreas do nosso cérebro. Quando a gente assiste uma tela, a gente ativa somente 3. E essas outras 20 que a gente não usa vão atrofiar e vão fazer falta, né? Obviamente. Então, não deixem de ler o que quer que seja para manter o seu cérebro ativo e saudável. Então, o Johan Hari, incomodado com as pessoas que agora vivem olhando o tempo todo para a tela e perdem de ver a vida acontecendo ao vivo, por conta de um sobrinho dele, que era fã do Elvis e tal, e ele ficou preocupado com o sobrinho, ele decidiu estudar um pouco mais sobre esse foco, sobre a questão de a gente estar muito viciado em rede social. E aí ele decidiu abdicar das redes sociais por 3 meses, né, da internet. E como é que ele se preparou para isso? Ele foi para uma cidade praiana e levou um notebook sem acesso à internet, um iPod com algumas músicas e uns podcasts, livros, um celular burro, né, um celular que só faz ligação, não um smartphone. Para um caso de emergência, alguém localizar ele, enfim, ele chamar uma ambulância se fosse necessário. E aí ele ficou 3 meses lá, a primeira semana ficou meio deslumbrado, depois ele já começou a sentir os sintomas da abstinência, de ficar sem isso. Obrigada pelos coraçõezinhos, qualquer comentário aqui me anima, que eu sinto que eu tô conversando com alguém. Olha quem tá aqui, Ben-Hur, muito bem-vindo à minha live. É muito bom quando a gente vê uns nomes conhecidos aqui. E aí, essa segunda força que ele fala, né? Ele fala sobre o foco, ele fala sobre um especialista em foco. Ele, como jornalista de jornais importantes, ele tem acesso aos cientistas mais... Oi, Ben-Hur, boa noite. Então, ele fala que muitas vezes não é déficit de atenção, é excesso de estímulo. Então, a força número 1 desse livro vai falar do aumento da velocidade, da mudança de tarefa e da filtragem. O nosso cérebro tem um delay para mudar de tarefa, e quando a gente muda de tarefa, vai ter um custo de tempo ali. E hoje, como a gente fica alternando numa tela só, a gente passa para o lado, tá em outro universo, isso consome um tempo de vida, né? Também essa questão da filtragem, a gente tem capacidade de evitar várias coisas que roubem a nossa atenção, por exemplo, tem um cachorro latindo, um caminhão passando, um passarinho cantando. A gente vai filtrando, só que a gente tá com tanta informação que tá difícil filtrar tudo. Alguém me falou um olá, mas eu não consigo entender o teu nome, mas conta pra mim o teu nome, de onde você tá falando.
E muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live aqui no Te Cuida. A gente está falando sobre foco. E aí a segunda força ele vai se aprofundar no fluxo, um negócio que se chama fluxo. E eu falei bastante na última live, sugiro que vejam lá no YouTube como eu falei, como entrar em fluxo, né? O Mihaly é o especialista mundial em fluxo. E aí eu vou ler aqui para vocês um trecho do livro agora, para a gente comentar sobre isso aqui na live. Então, se durante o que eu for falando vocês ressoarem qualquer coisa, quiser comentar, conversar comigo, a gente está aqui para bater um papo ao vivo. Vou dar uma lida aqui no livro. O Mihaly chegou a uma idade avançada e aconteceu algo estranho com ele. Ao término da Segunda Guerra Mundial, seu irmão mais velho, Maurice, foi enviado a um campo de concentração stalinista na Rússia. E era comum não ter mais notícias de pessoas que desapareciam nos gulags. Mas, após vários anos de silêncio, quando todos julgavam ele morto, Maurice reapareceu, libertado finalmente em uma União Soviética que começava a distender seu rigor. Ele batalhou para encontrar trabalho, sobreviventes dos gulags eram vivos inerentemente como suspeitos e acabou arrumando emprego como folguista na ferrovia, apesar de ter vários diplomas de curso superior na Suíça. Não se queixou. Quando Maurice tinha cerca de 80 anos, Mihaly foi a Budapeste, na Hungria, para reencontrá-lo. A capacidade de Maurice de encontrar fluxo havia sido cortada de maneiras brutais, porque ele passou pelos campos de concentração. Mas Mihaly descobriu que, muito tardiamente, seu irmão conseguira pela primeira vez dedicar-se a algo que sempre amara. Era fascinado por cristais. Veja que interessante, né? Começou a colecionar essas rochas cintilantes e já conseguira exemplares de cada continente. Conhecia os negociantes, frequentava convenções, lia revistas. Mihaly foi até a sua casa, que parecia um museu de cristais do teto ao chão. Brígia... Não entendi o seu no. Bem-vinda, nós estamos falando sobre foco. Estou lendo um trecho do livro. Conta para mim aí o que você quis me dizer com esse no. Então, do teto ao chão, com iluminação especial para realçar as suas cintilações. Maurice entregou a Mihaly um cristal do tamanho de um punho de uma criança e disse: estava procurando isso até ontem. Eram 9 horas da manhã quando coloquei sobre o microscópio. Lá estava um dia de sol como hoje e fiquei girando a rocha, olhando todas as suas fissuras, intrusões, as dezenas de formações diferentes. Dentro, em torno, e quando tirei os olhos dela, achei que uma tempestade estava se formando lá fora. Porque estava tudo escuro, mas então percebi que não era o tempo que havia fechado, era o sol que havia se posto, eram 7 horas da manhã. Mihaly viu que aquele cristal de fato era magnífico, mas ficou pensando 10 horas olhando uma pedra. Então compreendeu, Maurice, o seu irmão aprendera a ler as rochas. E isso é um estado de fluxo, né? Ele está dando um exemplo aqui do que é um estado de fluxo. Uma pessoa ficou olhando, no caso do irmão dele, para uma pedra
durante 10 horas e não percebeu o tempo nem o espaço, né? Ele ficou com uma concentração. Por quê? Porque tanto era o interesse, o prazer dele naquele assunto, que ele simplesmente viajou dentro da pedra. Quando a gente tem um estado de fluxo como esse, muita coisa dentro da nossa cabeça é um estado de super hiperfoco. E aí a gente consegue treinar esse estado de hiperfoco e, se for o caso, usar para aquilo que a gente quiser, né? No caso dele, ele usa para coleção de cristais dele, né? Mas qual que é a utilidade disso? Para que serve? Ele vai ficar rico, vai ficar famoso, vai ficar... Não é sobre o resultado, entende? Não é sobre isso. É sobre você acessar um lugar da sua mente que você transcende. E somente quem experimenta essa sensação que consegue entender. Mas eu vou continuar fazendo propaganda aí do fluxo nessas lives, porque faz muito bem para a saúde como um todo, mas principalmente para a saúde mental. Quanto mais estudava os estudos de fluxo, mais Mihaly percebia outra coisa crucial a respeito deles. São extraordinariamente frágeis e facilmente perturbados. Escreveu: muitas forças, tanto dentro de nós quanto no ambiente, criam obstáculos para o fluxo. No final da década de 80, ele descobriu que ficar olhando para uma telinha é uma das nossas atividades que, na média, oferece quantidade mais baixa de fluxo. Até anotei aqui, né? Eu grifo meus livros e coloco umas anotações. Eu escrevi: muito importante, meta positiva. Por quê? Porque um pouquinho antes nesse capítulo ele fala sobre a gente ter uma meta que faça sentido e que seja desafiadora para que a gente possa entrar em estado de fluxo, né? Aí ele fala assim, olha, ele advertiu, rodeado por uma impressionante panóplia de dispositivos de recreação, a maioria de nós segue adiante entediado e vagamente frustrado. Mas refletiu sobre o que isso em Princeton, concluiu que, embora tivesse colocado de lado minhas telinhas, ainda cometia um equívoco básico. Então, o Johann Hari, apesar de ele ter deixado as telas de lado, ele diz que ter uma boa vida não é suficiente para remover o que há de errado com ela, explicou Mihaly. Também precisamos de uma meta positiva. Senão, por que seguir em frente? Então, muitas pessoas chegam a um estado, um nível mesmo de conforto pessoal, né? A pessoa trabalha, acumula bens materiais, faz uma casa confortável, tem um carro bacana, tem uma reserva bancária e fica triste. Se vocês quiserem, eu cito aqui alguns exemplos de pessoas famosas que entraram em profunda depressão, chegando no auge, né, da fama e da riqueza, enfim, do poder. São várias pessoas, mas assim, tem pessoas que mesmo depois que ficam famosas eram depressivas, continuam depressivas. Felipe Neto, o Jim Carrey, quem mais? Viola Davis. Recomendo muito a entrevista da Viola com a Oprah, que tem na Netflix. O Whindersson Nunes, recentemente internado, né? Então ele fala assim
não é sobre ter uma boa vida. A gente fica buscando por uma vida confortável, não tem nada de errado buscar pelo conforto, mas se a gente não tiver um propósito, ele chamou aqui de meta positiva, missão, né? Também tô assistindo uma série agora muito interessante, que quando eles não estão em missão, chama Travelers, eles têm que viver a vida cotidiana e é bem complicado. É mais desafiador do que viver a missão. Eles têm missões que eles têm que salvar a humanidade, assim. Mas quando eles estão nessa missão, correndo risco de vida, estratégia, enfim, várias coisas, parece menos desafiador do que, por exemplo, ser uma mãe com problema com o ex-marido, que é tóxico, agressivo, e ela tem que cuidar de um bebê que fica doente, que chora, que faz cocô na fralda, ou então do menino que é adolescente e tem que ir para a escola, tem que tirar nota boa na prova, e se tirar nota boa na prova desconfiam que ele colou, e os pais põem ele de castigo. Então a vida cotidiana para o espírito encarnado, ela é mais desafiadora do que a missão. Então às vezes a gente tem uma missão, faz a gente suportar esses momentos da vida que são cotidianos e que, imagina para um ser imortal, poderoso, famoso e rico, ter que lidar com a pia de louça, por exemplo, né? Como a gente tem, né? Uma pia de louça, um banheirinho sujo, fazer uma comida, cuidar da saúde, tomar água, dormir, essas coisas que muitas vezes parecem pequenas, mas que são importantes também, são difíceis. Trabalhar, né? Pagar boleto, conhecer alguém, ter um relacionamento estável, tarará. Enfim, então, fluxo é algo delicado. Foco e hiperfoco é algo delicado. Tem intervenção do ambiente muito delicado, como ele falou. Aí ele coloca aqui: percebi que nos dias em que logo cedo experimentava 3 horas de fluxo, pelo resto do dia eu me sentia relaxado, aberto e capaz de me envolver, de andar pela praia ou de começar a conversar com alguém, ou de ler um livro, sem me sentir restringido, irritável ou com vontade de ter um celular. Era como se o fluxo estivesse relaxando o meu corpo, abrindo minha mente. Talvez porque soubesse que havia dado o meu melhor. Senti que entrava em ritmo diferente. Percebi então que o simples fato de nos recuperarmos da nossa perda de atenção não é suficiente. Isso apenas cria um vazio. Precisamos nos livrar de nossas dispersões e, no lugar delas, colocar fontes de fluxo. Então, não é só você arrancar as ervas daninhas do jardim. Precisa plantar algo que você queira que floresça e dê frutos. Oi, boa noite, Crica Miranda, é isso? De onde você está falando? Primeira vez aqui na live, conta para mim. Você quer fazer algum comentário sobre esse assunto? A gente está falando sobre foco roubado, né? A gente está vivendo um tempo que a gente está sendo furtado do foco o tempo inteiro. Maria Cristina, prazer. Sandra Ti, eu sou a criadora do Te Cuida. Sorocaba, adoro, cidade maravilhosa, né? Vou para Itu, domingo, pertinho de Sorocaba.
Tem família lá em Sorocaba. E aí, você tá acompanhando a série, aliás, a live de hoje, é a sua primeira vez? Conta pra mim. Tem alguma dúvida, algum comentário? Alguém que está acompanhando a live quer fazer algum comentário? Fiquem à vontade para comentar. O motivo de eu fazer uma live é justamente a gente falar sobre esse assunto, alertar, né? Divulgar esse assunto. Muitas pessoas não têm essa consciência de que estão sendo roubadas diariamente de um bem tão precioso que é o nosso foco. Conseguiu hoje. Maria Cristina, conta pra mim o que tu conseguiu hoje. Vamos lá. Vou ler mais um trechinho enquanto você escreve aí. Então, após 3 meses em Princeton, havia escrito 92.000 palavras do meu romance. O Johann Hari queria escrever um romance. Podia ser horrível, mas de certo modo não importava. Lembra que não importa o resultado, né? A razão ficou clara para mim um dia. Pouco antes de sair de Princeton, em que coloquei minha cadeira de praia à beira d'água para que o mar batesse nos meus pés, e terminei o 3º volume do Guerra e Paz. Nossa. Quando fechei a última página, dei por conta de que havia ficado sentado ali a maior parte do dia. Ficara lendo desse jeito vários dias seguidos, durante semanas, e passei de repente. Meu cérebro voltou. Tinha receio de que meu cérebro tivesse sofrido uma avaria e que experimento pudesse revelar apenas que eu era um pateta, degenerado para sempre. Mas podia ver que agora a cura era possível. Chorei de alívio. Então, ele está dando aqui, gente, uma esperança para todas as pessoas que têm o foco roubado, que é possível a gente ter o nosso cérebro de volta. O fluxo nos torna maior, mais profundo, mais calmo. A fragmentação nos encolhe. O fluxo nos expande. Perguntei a mim mesmo, você quer ser um dos pombos de Skinner atrofiando sua atenção? Maria Cristina colocou. Consegui assistir a live, concordo, vivemos numa sociedade imediatista. Isso aí. Obrigada por você ter vindo na minha live, na nossa live. Então, dançando para obter recompensas toscas, ou quer ser um daqueles pintores do Mihaly, capaz de se concentrar porque encontrou algo que realmente importa. Então, a dúvida é essa. Eu tenho uma metáfora que eu falo para isso, né? Aí a gente vai entrar numa seara um pouco espiritual, tá? Eu sou terapeuta transpessoal. O terapeuta transpessoal considera o ser humano como um ser espiritual. Esse assunto não é tabu na terapia, tá bom? E aí um assunto espiritual. Imagine que a lei de causa e efeito que existe no universo, né, lá do... Como chama o cientista? Tá? Tô olhando para os nomes dele, volta aqui. Aquele da Isaac Newton, né? Causa e efeito. Mas, além disso, uma lei universal, causa e efeito. Imagine que a causa e efeito ocorressem 1 segundo depois da sua atitude, tá? Se a gente fizesse algo bom, teria uma consequência boa imediatamente. Se fizesse algo ruim, tivesse uma consequência ruim imediatamente. Dessa forma, imediatamente, não funcionaria o livre-arbítrio. Por quê? Porque a gente seria treinado a escolher o bom sempre.
não ia ter muita escolha. Por que eu ia escolher algo ruim se eu imediatamente sofreria a consequência? Aí não funcionaria o livre-arbítrio. Então, qual foi a inteligência colocada? O tempo e o embaralhamento de causa e consequência. Então, eu faço algo bom hoje e um dia, em algum lugar, de alguma forma, eu vou receber algo bom. Eu faço algo ruim, entre aspas, né? Em algum dia, em algum lugar, em algum tempo, vou receber algo de ruim. Isso, todas as nossas atitudes embaralhadas. Por quê? Porque dessa forma, o que a gente tem de mais importante, que é a liberdade de escolha, pode funcionar. Então, quando o Johann Hari fala aqui que ele prefere ser um dos pintores do Mihaly, que é uma pessoa que escolheu pintar quadros e ficar ali em estado de fluxo por horas pintando quadro, sem nenhuma recompensa, porque ele não está pintando um quadro para ser o Leonardo da Vinci. Aliás, o Leonardo da Vinci ele não recebeu o que ele pintou, né? Hoje a Mona Lisa vale incalculáveis valores, mas o Leonardo da Vinci, ele recebeu a imortalidade, mas em vida, né, não faz ideia. Não pelo resultado, o pintor não fica em fluxo, ou o irmão dele, por exemplo, que colecionava cristais, ele não coleciona os cristais para receber algo em troca. Ele prefere ser essa pessoa que tem a escolha de colocar a sua atenção naquilo que ela quiser, que faz sentido para ela, do que ser um dos pombos de Skinner. O que é o pombo de Skinner? Pombo do Skinner é que faz algo por algo em troca, normalmente algo tosco, tá? Por exemplo, aqui na rede social, quem nunca, atire a primeira pedra, quem nunca, postou algo para receber um coraçãozinho virtual. Que é tosco, né, gente? Mas a gente faz isso para receber seguidor, para receber visualização, né? A gente faz. Por quê? Porque a gente tá jogando jogo, né? Então, é isso. Eu tô aqui hoje para passar essa mensagem, Foco Roubado, do Johann Hari, indicar esse livro para quem tiver interesse em estudar sobre isso, em divulgar a palavra do foco, né? Ser um missionário do foco. E aí, gente, tem mais alguns minutos aqui, eu vou entrar na força número 3, como se fosse o capítulo número 3. Quem quiser colocar perguntas, mas eu tenho dificuldade de atenção mesmo, e eu acho que seria melhor eu ter um diagnóstico disso, tarará, como que eu posso tratar, enfim, quiser fazer alguma pergunta, temos uma terapeuta aqui ao vivo para a gente conversar, bater um papo, né? O que chamar a sua atenção, podem comentar. É bacana essa interação com vocês, né? Dessa forma a gente troca. E outras pessoas que vão assistir essa live depois gravada vão refletir sobre aquilo que você questionou, perguntou, comentou, enfim, tá bom? A outra questão que o Johann Hari coloca aqui é o aumento da exaustão física e mental. Não sei se todo mundo que tá aqui nessa live sabe, mas nós somos a geração que estamos trabalhando mais horas, mais tempo do que os trabalhadores da Idade Média. Nunca se trabalhou tanto, física e mentalmente, né? Não é à toa que nossa sociedade tem reclamado tanto disso, né? Então, é um fato. A gente teve esse aumento. Vou dar uma lida aqui no começo do capítulo
e depois a gente comenta um pouquinho. Quando abri os olhos, a primeira coisa que ouvi foi o som do oceano batendo à distância. Então, senti o sol inundando a minha cama, banhando-me de luz. Toda manhã em Princeton, quando isso acontecia, sentia algo estranho no meu corpo. Eu agradeço aí os coraçõezinhos. Demorei mais de 1 mês para entender o que era. Desde que saí da puberdade, encarava o sono como algo que exigia um esforço para entrar e depois um esforço para sair, né? Tem quem aqui passa por dificuldade para dormir, para pegar no sono, ou dificuldade para acordar, ou quem aqui precisa tomar medicamentos para dormir, ou medicamentos para acordar, ou psicoativos, por exemplo, como cafeína, né? E aí ele fala, né, que encarava a dificuldade. Ia para a cama entre 1 e 3 horas da manhã, imediatamente afofava travesseiro para que acomodasse meus ombros curvados, pois tentava fazer minha mente parar de martelar enquanto repassava todas as coisas que haviam acontecido naquele dia, e todas as que precisavam fazer ao acordar, e todas as preocupações que aconteciam no mundo, ainda por cima, né? Para tirar minha mente dessa tempestade elétrica interna, costumava assistir algum programa de TV barulhento no meu laptop. E, às vezes, isso me embalava até dormir, mas, em geral, despertava uma nova onda de energia ansiosa e começava a mandar e-mails, pesquisar por um novo ou mais, de novo por algumas horas. Finalmente, né? Na maioria das noites, baixava a bola, tomando algumas gomas de melatonina e desmaiava por fim. Então, ele está comentando aqui algo que hoje em dia é muito comum, né? Mas, assim, há mais de 20 anos atrás, eu me lembro muito bem que eu tinha uma criança em casa, que hoje já é uma mulher. Maravilhosa, por sinal. Mas a criança queria assistir a TV até dormir, né? Já vem na programação de fábrica. E eu sempre fiz questão de a gente desligar a TV para dormir. Por quê? Porque eu tinha consciência já naquela época que quem desligava a TV era eu e não a TV que me desligava. Muita gente hoje é desligado pela tela e não o contrário. Eu acho isso estranho, no mínimo, né? Por quê? Porque o que eu tenho de mais precioso é o meu poder de escolha. Esse é o bem mais precioso, foco, poder de escolha, essas coisas internas. E aí eu dou esse poder para um objeto, uma tela, um aparelho, que na época era a TV, mas hoje, aqui o Johan Hari fala do laptop, mas a maioria das pessoas hoje está sendo desligada pelo celular. Então, antes de dormir, eu recomendo, né, fazer a higiene do sono. Uma das coisas da higiene do sono é desligar o celular, colocar o celular 3 metros longe da cama. Queria saber quem está assistindo essa live, quem consegue colocar o celular 3 metros longe da cama, carregar o celular longe do quarto, ou pelo menos uma tomada distante da cama, né? Uns 3 metros, no banheiro, em outro cômodo. Quem aqui tem esse hábito ou não? Dorme com o celular ali como se fosse um apêndice,
um anexo, um ciborgue, que se o celular se distanciar muito, começa a tremer, né? Bom, aí me veio outra coisa para comentar aqui, né? Bom, eu atendo pessoas, uma das coisas que eu sempre pergunto para todos os meus clientes é como está o sono. O sono é o melhor antidepressivo da face da Terra. Eu preciso largar o celular, estou viciada como se fosse uma extensão da minha mão. A Denise colocou aqui. Você não tá sozinha, né? Eu falo aqui pra mim, né? Eu uso o Instagram, obviamente, para divulgar o meu trabalho, para entrar e postar coisas do trabalho, mas eu também uso o Instagram como uma adicta do Instagram, né? Tô tentando melhorar, mas hoje eu coloco a consciência, assim, de que eu vou entrar como se eu fosse fumar. Nunca fumei, mas é um vício. Olhar o feed do Instagram é viciante, né? E é feito para isso. Eu trabalho com ele e tô sempre ligada. Então, uma coisa dessa era, né, Denise? Mas você não tem um contrato de 24 horas de trabalho, acredito eu. Você não é paga para usar tá ligada 24 horas, mas está atrapalhando minha vida, isso, e a gente precisa colocar limites. Bom, devo ser de uma geração diferente da sua, eu não sei. Eu tenho 50 anos, então eu trabalhei numa época que não tinha celular ainda. Mas logo que eles começaram, enfim, não era do trabalho. E aí, quando eu saía do trabalho às 18 horas, o trabalho ficava no trabalho. 5.4, então você também é dessa época, você se lembra que a gente não precisava trazer o trabalho 24 horas anexado assim na veia, né? E era bem diferente essa questão, né? Então, é possível trabalhar. Na minha época não tinha nem internet, na minha também não. Quer dizer, existia, mas lá na guerra, né? Não sei aonde. A gente não tinha internet de acesso tão fácil assim. E a gente tinha que mandar motoboy, carregar documento que hoje facilmente a gente envia por WhatsApp. Lógico que essas facilidades da nossa vida sempre tem a parte boa, né? Mas a gente... O negócio é esse, né, Denise? A vida e as relações eram muito diferentes. Hoje tudo é para ontem. E não sei se você sabe dessa informação, as pessoas estão isoladas, né? Porque ao mesmo tempo que elas têm um monte de conexões virtuais, elas têm poucas conexões reais. E aí isso tem contribuído muito para os problemas de depressão e ansiedade. Por quê? O ser humano, ele foi feito para viver em grupo, para viver em sociedade, para viver em um apanhado de pessoas. E por quê? Porque enquanto eu durmo, alguém cuida da caverna. E aí alguém protege o meu sono, ou então enquanto eu tô caçando, alguém tá cuidando das frutinhas das crianças, sei lá, cada um, entende? Um faz uma coisa para todos e o outro também, aí a gente se junta e isso é muito mais inteligente. Aí a Denise coloca, sim, me trato de ansiedade e depressão, tá vendo? Mas eu costumo falar também nos meus atendimentos, né? Colocando um contexto de família, quando a gente é criança, os pais falam, vai tomar banho, vai comer, vai dormir, depois a gente cresce, aí a gente que tem que falar pra gente mesmo e tomar banho, comer e dormir. E algumas pessoas se perdem nessas decisões, né?
E em relação ao trabalho, a gente tem um chefe, o chefe entrega isso, entrega aquilo, não sei o quê. Tarará. E a gente, num determinado maturidade de carreira, e essa geração mais jovem, dos 25 anos, tem sido... Eu acho um pensamento bem bacana, tem colocado limites, né? A Denise coloca aqui, nos isolamos para ver o mundo todo da tela, que é um problema, a gente precisa... Eu penso, eu já falei isso aqui em outras lives, que em pouco tempo, 5, 10, 20 anos, vão olhar para a nossa época agora, 2025, e falar assim, meu Deus, como é isso, né? Como dar cigarro para uma criança, né? Que a gente tinha um tempo atrás um chocolatinho que era um menino fumando, e hoje, se olhar para isso, a gente vai achar um absurdo, né? A gente vai em breve falar da gente mesmo, e os mais jovens vão falar da gente de uma forma que fala assim, meu Deus, que vocês estavam malucos, né? Então a gente precisa ter essa consciência e se colocar limites, né? E se for preciso, se precisar de ajuda, procurar terapia, grupos, pessoas, existem grupos que ajudam, né? Assim como tem o grupo do Alcoólatras Anônimos, dos, não sei como é, dos adictos, esqueci o nome. Qualquer grupo de vício, existe o grupo de vício para o celular também. Se não acharem, pode mandar mensagens, quem sabe a gente cria um grupo sobre isso, para falar sobre esse assunto, estudar mais e se ajudar, né? Se ajudar no sentido de um dar apoio para o outro, falar sobre isso, criar estratégias, compartilhar estratégias. E a outra coisa que eu queria falar do sono, então como eu comentei, né? Nos meus atendimentos eu pergunto, como é que tá o sono? Tá sonhando, tal? E aí várias pessoas relatam que não conseguem dormir. E aí eu vou pro café. Daí eu pergunto, mas e o café? E aí tem pessoas que, além de exagerarem no café, que é um psicoativo, que a gente não precisa tomar café para absolutamente nada, não é nutritivo, atrapalha muitas das nossas funções. E eu sei que muita gente, mas eu amo café, eu não sei o que, tarará. Bom, eu amo primeiro eu mesma, entendeu? Amo a mim mesma, não nada outra coisa, enfim. Vamos entender o que é isso. Mas, além de tomar café em excesso, eu já vi café, álcool, né? Outras substâncias, além do café em excesso, extra coffee, que eu não sabia nem que existia isso. Eu parei de tomar café já faz mais de 5 anos, me prejudicava, sinto uma diferença enorme em ter abandonado esse vício, sinto uma força gigante. Se eu abandonei o café, eu acho que eu consigo abandonar qualquer outro vício, porque ele é muito aceito socialmente, né? Aliás, estimulado socialmente, dificílimo. Então, obviamente, eu não vou falar para o cliente zero o seu café, não é isso, mas ter mais consciência, né, do café. Se não tá dormindo bem, gente, toma um café de manhã, se faz questão do café, toma um bom café, né? No máximo até a hora do almoço, não mais que isso. Já deve perceber uma grande melhora do sono. E, bom, aí tem outras estratégias, mas eu queria falar isso. Só que dependendo do profissional que você chegar com problema de sono, vão bugar o teu cérebro. Porque eu tenho visto, assim, de casos não só dos meus clientes, mas também da família mesmo. De chegar num consultório psiquiátrico e falar que não dorme e a pessoa, o médico não perguntar
absolutamente mais nada para a pessoa. Se ela toma café, se ela joga videogame, por que ela não dorme? Se ela usa uma substância que não faz ela dormir, nada, não pergunta nada. Prescreve um negócio e aí o cara toma o café para ligar, toma o comprimido para desligar e quem tá sofrendo dano cerebral, né? É isso. Graziela, boa noite. Assisti um vídeo seu hoje pela primeira vez e bem. Parabéns pelo trabalho, beijos. Muito obrigada, Graziela, pelo elogio. Muito obrigada por prestigiar o canal. É isso, os vídeos estão aí pra gente divulgar as ideias. E a Denise coloca, Denise, super obrigada por estar aqui esta noite conversando comigo. Como trabalho há muitos anos na área comercial, tudo era motivo de um cafezinho. É difícil. Hoje reduzi muito, só até às 17. Recomendo você descer um pouco mais. Mas introduzi o chá de passiflora e agora durmo bem. Isso, os chás herbais são bons. Chá de ervas, evitar chás que tem cafeína. Chá verde tem cafeína, chá mate tem cafeína, refrigerante tem cafeína. Então não adianta também tirar o café e continuar tomando Coca-Cola, né? Não vai dar certo. Também se você deu um limite de horário para tomar café, também você não pode tomar mais nada que tenha cafeína a partir desse horário, porque não é o café o problema, gente, é a cafeína. E o café descafeinado tem cafeína, menos cafeína. Chá preto também tem cafeína, isso mesmo. Está atenta, Graziela. Reduzir muito a quantidade, é isso mesmo. A gente, todo ganho é importante, 10%, 20%, 50%. É importante. Isso aí. Parabéns, vocês meninas estão de parabéns. Nossa, voou o tempo aqui, gente. Então é assim. Na próxima quinta-feira às 19 horas, vamos continuar falando sobre Foco Roubado, esse livro maravilhoso do Johann Hari. Eu conto com a presença de vocês. Se vocês quiserem assistir novamente essa live, as lives anteriores, lá no meu canal do YouTube, coloca lá no YouTube, Te Cuida com Y. Deve encontrar, se não, me mandem direct, me mande o WhatsApp. Se alguém tiver interesse em fazer terapia comigo ou cadastrar o WhatsApp para receber informações em primeira mão, às vezes o algoritmo não entrega, entre em contato, por favor, no direct, no WhatsApp, tem o link na bio, eu leio todos os meus directs. É importante também, a Graziela coloca, reduzir a iluminação após o escurecimento do céu, isso ajuda a ativar a melatonina, isso mesmo, luz amarela à noite. Inclusive o celular, as telas, você pode programar para a partir do pôr do sol a tela ficar amarela. E as luzes de casa eu recomendo que todas sejam amarelo o dia inteiro, porque a gente vai acender a luz somente quando fica à noite mesmo. Então já coloca tudo luz amarela. E essa ideia de reduzir. É que eu penso assim, Graziela, quando a pessoa está começando a ter consciência e mudança, a gente precisa ir aos poucos. Meditação e exercício. É isso mesmo, Denise. Enfim, escrita, tem várias ferramentas, mas para quem está começando, vai do começo. Sou super a favor. Meditação, sempre indico o curso do Vipassana. No Brasil nós temos Vipassana em São Paulo, Santana do Parnaíba e no Rio de Janeiro. Pesquisem Vipassana São Paulo ou Rio de Janeiro. É um retiro que vale super a pena. Ou mudamos ou morremos, Denise colocou. Infelizmente. Se a gente morrer, talvez ainda não seja uma opção tão ruim. O duro é quando a pessoa tem um AVC, tem um Alzheimer, um Parkinson,
uma doença que deixa a pessoa, além de colocar ela em sofrimento, coloca a família. Então, bem importante essa informação. Gente, adorei fazer essa live, conversar com Denise, conversar com Grazi, conversar com Maria Cristina, todos vocês que eu não consegui sentir, ver o nominho de todos, que vai passando muito rápido aqui, eu falo bastante. Então, quinta-feira às 19 horas, conto com vocês. Quem não está inscrito no canal de pertinho, entra lá. Lá eu sempre aviso. Lá o algoritmo não tem filtro, entrega todas as mensagens. A Grazi coloca, que energia maravilhosa. A Maria Cristina, muito obrigada. Eu que agradeço. Conto com a presença de vocês na quinta-feira, tá bom? Fica bem, te cuida. Super beijo para vocês. Gratidão, eu que agradeço.